Bom dia, pessoal, tudo bem? Marcelo Michelson aqui para contar um pouco sobre a minha experiência de construção do Circles Health. Muito feliz de estar aqui nesse World Creativity Day, junto com o pessoal de Araras. Então, vamos lá. Primeiro, eu queria contar para vocês que há mais ou menos uns 4, 5 anos eu venho trabalhando em projetos relacionados à blockchain e pensando muito na questão da distribuição, de como a gente começar a operar de maneira mais distribuída, né? Para quem não conhece, vou compartilhar com vocês esse diagrama aqui, que é o diagrama de Baran. Ele mostra 3 formas diferentes de se organizar, né? Em rede centralizada, que é essa primeira aqui. Geralmente a gente vê isso, por exemplo, em broadcasting, né? Então, fluxo de informação de um emissor para vários receptores, né? Nenhuma dessas bolinhas aqui pode se comunicar entre si e elas só recebem informação de um lugar. A grande maioria das organizações atualmente se estabelecem como redes descentralizadas, né? Então, se você olhar aqui no centro, né, a gente chama isso de chefão, chefinho e peões, né? Então, você tem aqui o presidente da empresa, você tem aqui os diretores ou gerentes, e aí o que eles costumam chamar de colaboradores, né? Então, aqui você tem, essas pessoas têm acesso a essa, e essa aqui tem acesso a essa, tá? E isso aqui funciona muito em cadeias de comando e controle, né? Então, existem comandos do que fazer, que saem daqui para cá e daqui para cá, e depois, quando essas pessoas fazem, existe um controle para ver se está certo, se está errado, né? E o que a gente tem estudado e tem praticado atualmente é como se organizar em redes distribuídas, né? Então, aqui, todo mundo tem o mesmo valor, né? Então, todo mundo pode se conectar com todo mundo. Então, o número de interações que existem nessa rede distribuída é muito maior do que nessa rede descentralizada e muito maior do que nessa rede centralizada, né? Não sei se vocês repararam, mas os pontinhos nos 3 diagramas aqui, eles estão no mesmo local, né? O que muda é a possibilidade de conexão entre eles. Então, aqui a conexão é muito maior, a interação pode ser muito maior, então podem surgir muitas outras coisas que aqui ficam represadas por conta da estrutura. Por outro lado, na rede distribuída, todo mundo é muito mais responsável pelo que faz, no sentido de você não pode culpar o seu chefe ou o chefe do seu chefe porque ele mandou fazer alguma coisa. Aqui, cada um é dono do seu nariz e toma decisões de maneira individual e com responsabilidade. Tá bom? Bom, eu vou contar para vocês, então, um pouco dessa história do Circles Health. Em abril do ano passado, eu estava trabalhando com o meu sócio, o Diogo Carlotto, e a gente tem um projeto de economia distribuída chamado Syntropy, e que está rodando já na blockchain de teste do Ethereum. E aí a gente recebeu uma ligação de uma pessoa que conhece esse projeto, um médico que estava na Itália, quando a Itália estava passando pela pior fase da pandemia, e ele falou: poxa, eu conheço vocês, sei que vocês trabalham com redes distribuídas, pensem em alguma solução inovadora, criativa, para resolver a pandemia, ou para ajudar na pandemia. O que aconteceu nesse momento? A gente recebeu um chamado, né? A gente olhou para o mundo e viu que estava acontecendo um problema, e a gente resolveu assumir a responsabilidade, né? O que é responsabilidade? É responder com a nossa habilidade. Então, a gente parou de fazer tudo que a gente estava fazendo no projeto Syntropy e se dedicou a criar algo novo. Como é que a gente trabalha, né? Eu, Diogo, as pessoas que trabalham conosco. Nos nossos projetos não existe planejamento, não existe orçamento, não existe metas, não existe cargo padrão, não existe hierarquia, não existe cadeia de comando e controle. Então, o que existe? Existe cada um distribuindo ou oferecendo para o mundo o que tem de melhor, né? E sincronizando com as outras pessoas que estão trabalhando no mesmo projeto. O que é sincronizar? Sincronizar é interagir periodicamente. No nosso caso, a gente conversa quase todos os dias. E, enfim, cada um fala o que está fazendo, o que gostaria de fazer. A gente conversa e cada um toma a sua decisão individual de qual é o próximo passo a fazer.
Pode parecer muito diferente, né? Mas a gente aprendeu que dessa forma a gente libera muito mais o potencial criativo e até produtivo nosso e das pessoas que estão ao nosso redor. Então, lá em abril do ano passado, a gente começou a conversar sobre essa possível solução, e aí a gente imaginou, né, teve uma ideia de uma forma de automonitoramento distribuído da Covid. Tá? Em vez de depender de um sistema centralizado ou descentralizado de monitoramento e de aviso quando alguém ficasse doente ou com sintomas, a gente se perguntou como é que seria fazer isso de maneira distribuída e respeitando a privacidade das pessoas. Então, no começo foi super difícil conversar com outras pessoas sobre isso, porque ninguém acreditava que a pandemia ia durar tanto, né? Bom, cada um de nós foi estudar alguma coisa, epidemiologia, infectologia. Eu lembro que eu li o livro do Adam Kucharski, que é As Regras do Contágio, que eu super recomendo. Eu não sou médico, ninguém do time é médico por profissão, mas como a gente não tem cargo padrão nos nossos projetos, todo mundo pode fazer o que quiser. Só depende da pessoa querer estudar e se dedicar. E também contribuir com o que já sabe fazer, né? Então, por exemplo, o Diogo, ele é desenvolvedor desde os 14 anos. Então, ele tem uma maestria nessa área. Não quer dizer que eu não pudesse também, que eu não possa também desenvolver, mesmo tendo estudado psicologia. Mas eu sei que ele tem uma maestria maior e a parte de desenvolvimento acaba caindo para ele. Mas, por exemplo, eu fui o responsável, junto com o Dani, de setar toda a infraestrutura do projeto dentro dos servidores da Amazon. E eu nunca tinha feito isso antes. Então, se eu tivesse numa organização tradicional, por exemplo, na área de RH, o pessoal de IT nunca ia deixar eu tocar ou colocar a mão no sistema AWS. Então, em organizações distribuídas como a nossa, todo mundo pode fazer o que quiser. Tá? Muito bem, a gente foi estudando, foi fazendo protótipos, né? Mostrando para pessoas, fazendo testes. E é isso que eu queria mostrar para vocês agora. Então, como que uma organização distribuída, sem chefe, sem planejamento, sem metas, consegue, em um ano, fazer vários protótipos, construir um software e conseguir potenciais usuários, né? Então, atualmente, a gente fez uma parceria com a Unicamp, o Circles já está dentro do sistema da Unicamp, e tem uma empresa da área de seguros e uma empresa farmacêutica querendo utilizar e talvez comprar esse sistema, tá? Então, vamos dar uma olhadinha como é que ele funciona. Então, vamos lá. Vou compartilhar minha tela aqui com vocês. E o que vocês estão vendo aqui, lado a lado, são dois usuários do Circles Health, tá? Isso está no ar, inclusive vocês podem usar, é esse endereço mesmo, circles.health, é só entrar lá. E funciona assim, então a gente escolheu fazer um web-based system e não um app por dois motivos. Um é para poder inserir o nosso sistema em qualquer app que já exista. Foi esse o pedido da Unicamp, por exemplo. E o segundo motivo é que a gente gostaria muito que esse aplicativo fosse usado por todo mundo, mesmo pessoas que têm celulares que não aguentam mais baixar apps. Então, com o nosso sistema, é só você ter um navegador no celular e já pode usar. Só mencionando, então, a gente tem a parceria da Unicamp e nós fomos selecionados para ser acelerados pela Semente Negócios. Então, é isso aí. Para fazer o login, é só usar o seu login social do Google. Vou selecionar aqui meu nome. E aí eu estou dentro do sistema, tá? Aqui do lado direito eu pedi autorização para minha esposa e estou usando o sistema como ela. O sistema, então, ele tem três partes. A primeira parte é uma pergunta simples, se eu estou me sentindo bem. E eu posso dar três respostas. Sim, sim, mas estou com sintomas leves, ou não estou me sentindo bem. E notem que não é só sobre a Covid, é qualquer vírus respiratório. Então, esse sistema, a gente criou para ele ser usado mesmo depois que a pandemia diminuir, tá? Então, eu vou dizer aqui que eu estou sem sintoma. A segunda parte dele é onde eu crio o meu círculo de proteção.
Como é que eu faço isso? Eu clico aqui, isso aqui é um link único, tá? Aí eu vou mandar, posso mandar por WhatsApp, por Telegram, vou mandar aqui para a Regiane, minha esposa, ela vai clicar no link, e aí vai aparecer se ela quer se conectar comigo. Eu vou dizer por ela, né, que ela quer se conectar, e aí eu apareço aqui para ela como aguardando. Eu vou receber um e-mail também, ou uma mensagem no Telegram, e vai perguntar de volta se eu quero conectar com a Regiane. Eu vou dizer que sim, e vou responder que eu estou me sentindo bem. Então, agora a Regiane aparece aqui para mim, como sem sintomas, e eu apareço aqui para ela assim. A parte mais importante do Circles é esse gráfico aqui no final, que é a efetiva geração das redes de proteção. Então, o Circles é um sistema para você visualizar que você não pode pegar a COVID ou qualquer outra doença simplesmente das 5 pessoas que você tem se encontrado, mas sim das 80 pessoas que estão até a 3 graus de separação de você. Tá? Então, eu estou aqui no meio, né? Aqui eu posso ver o meu primeiro nível e eu consigo ver o nome dessas pessoas, elas estão aqui. Isso é uma coisa dinâmica, eu posso aumentar, diminuir. Essa pessoa aqui, ela criou a rede dela, tá? Eu não sei quem são essas pessoas. E cada uma dessas pessoas criou a rede dela. Eu não consigo ver aqui, mas o sistema, o Circles, ele está todo interligado. Então, para que funciona ele? Digamos que eu acorde de manhã e não esteja me sentindo bem. Estou com uma dor de cabeça, uma coriza. Eu venho aqui e digo que eu estou com sintomas leves. E veja que o princípio de responsabilidade se aplica também dentro dos nossos sistemas, porque você é responsável por dizer como você está se sentindo. Aqui no Brasil, por exemplo, se a gente fosse esperar a pessoa procurar um atendimento médico, fazer um teste, receber o resultado do teste, essa pessoa já pode ter passado a COVID ou qualquer outra doença para muitas outras pessoas. Então, eu vou dizer que eu estou com sintomas leves, já mudei o meu status para vermelho, aqui, ó. E aí, o sistema internamente disparou uma mensagem para a Regiane e para toda a minha rede, por Telegram ou por e-mail. Por que o Telegram? Porque o Telegram tem um sistema muito bom de notificação gratuito, diferente do WhatsApp, tá? Então, chegou para a Regiane no Telegram dizendo, olha, alguém da sua rede disse que está com sintomas parecidos com COVID, alguma doença respiratória. Ela vai ter um link lá, ela clica nesse link, e aí aparece essa pergunta. Regiane, você teve contato próximo com alguma dessas pessoas? Aí ela vai dizer que sim, né? Ela mora aqui comigo, mas que ela está sem sintoma. Então, o que acontece quando a Regiane responde isso? Vamos ver a rede dela aqui. Legal. Então, a Regiane está aqui no meio da rede dela. Olha só. E eu estou aqui com sintomas, né? Ela está aqui. Essa pessoa aqui vai receber uma mensagem assim. Alguém da sua rede, no caso a Regiane, teve em contato próximo com alguém com sintomas. Por que isso? Porque o grande problema da COVID é a transmissão assintomática. 50% dos casos de transmissão são feitos antes da pessoa demonstrar qualquer tipo de sintoma, tá? Então, de repente, a Regiane estava pensando em se encontrar com essa pessoa aqui com café, digamos que seja a irmã dela, tá? Quando a Regiane, então, respondeu que teve contato com alguém com sintomas, mesmo que ela não tenha sintomas, essa pessoa vai ficar sabendo e elas vão conseguir interromper a transmissão, a potencial transmissão do vírus aqui, tá? Então, essa é a grande função do Circles. Então, ele é um sistema que depende de você ter a responsabilidade de avisar para as outras pessoas quando você não está bem. Você pode perguntar para as pessoas, então, por dentro do sistema, eu posso pedir para o Renato, eu ponho um lembrar aqui, ele vai receber uma mensagem e vai poder me dizer se ele está bem ou não. Então, se eu quero encontrar com uma pessoa, eu faço isso. Quando eu digo que eu estou com sintomas, ou quando a Regiane disse que teve comigo, a gente recebe esse texto aqui, que é customizável, dizendo, olha, consulte uma pessoa da área de saúde, né, para saber se você está com o vírus ou não. Então, digamos que eu consultei meu médico por videoconferência e ele falou que era uma rinite. E aí eu venho aqui e digo que tenho certeza que estou sem o vírus. Toda a minha rede recebeu uma mensagem dizendo que alguém disse que não está com vírus respiratório. A Regiane precisa fazer a mesma coisa, tá? Ela não fica automaticamente sem laranja. Então, ela diz que também tem certeza. E aí ela volta a ficar com o status ok. Legal?
Então, o que eu queria mostrar para vocês é, ao mesmo tempo, como que eu e o meu grupo de amigos e de pessoas que trabalham juntos, como é que a gente se organiza para criar sistemas de maneira rápida, eficiente, eficaz, né? Então, que é isso, a gente se organiza sem hierarquia, sem meta, sem orçamento, e vai sincronizando, né? Cada um vai respondendo com a sua habilidade. Então, por exemplo, eu tenho uma rede muito grande de pessoas, então eu fiquei responsável para fazer os contatos comerciais. O Dani é um super web designer, então ele fez todo o design, o Diogo é um programador, ele fez a programação. Aí todo dia a gente bate um papo de 15 minutos, meia hora, para sincronizar os nossos trabalhos. E também eu quis mostrar como é que a gente aplica a questão de redes distribuídas para as nossas soluções. Então, o Circles é um sistema onde cada usuário é responsável, por sinal, o sistema é gratuito, tá? Vocês podem usar. A gente está para lançar a versão 6, mas já podem usar essa versão que está no ar. E enfim, então ele também funciona de maneira distribuída, ou seja, não existe um governo ou uma empresa obrigando as pessoas a usar, você usa porque você quer, você coloca o seu círculo e tira do seu círculo quem você quiser. A cada 14 dias a gente apaga todas as respostas do nosso banco de dados, a gente agrega e apaga. A gente não grava em nenhum momento que Marcelo e Regiane tiveram juntos, então no nosso banco de dados não existe essa informação. A gente não vai vender esse tipo de informação para ninguém, tá? Então a gente tem uma questão de privacidade muito forte no nosso jeito de fazer as coisas. Então é isso. A gente acredita muito que se a gente se estruturar a sociedade de uma forma mais distribuída e menos centralizada ou descentralizada, a gente consegue desbloquear muitos recursos e muita criatividade que hoje estão bloqueadas pela maneira como a gente se estrutura. Tá? Então, foi esse o recado que eu queria dar para vocês. Vou deixar meus contatos aqui, fiquem à vontade para conversar, se vocês quiserem ajudar no Circles Health ou em qualquer outro dos nossos projetos. A gente não tem processo seletivo, então qualquer um pode entrar e ajudar. E é isso, gente. Obrigado. Um abraço.